estamos de volta com a professora e pesquisadora Silvia Alencar, da UFMG. Professora Silvia, você faz parte de um grupo internacional de pesquisa, Matisse. Isso. Como que é trabalhar num grupo que tem pessoas espalhadas pelo mundo inteiro e como é que é esse dia a dia, esse cotidiano desse grupo? Bom, a gente se encontrou por afinidade científica mesmo. A gente se encontrava em conferências ou lia artigos uns dos outros. E um dia o Jean-François Donati, que é um pesquisador lá de Toulouse, na França, resolveu montar esse grupo porque ele trabalhava com medidas de campos magnéticos em estrelas que não eram jovens. E ele queria mover para a área de estrelas jovens. E então ele sabia a técnica da medida, mas ele não dominava necessariamente a área de pesquisa que ele queria adentrar, né? Então ele foi juntando pessoas que ele já conhecia, que a gente já tinha conversado muito a respeito sobre pesquisa e tudo, foi juntando pessoas de várias áreas e juntando as competências para formar esse grupo, que na verdade esse é o segundo grupo que a gente tem junto. A gente teve um que chamava MAP antes e que se dispôs justamente a estudar campos magnéticos e rotação em estrelas jovens. Então, o objetivo inicial da nossa pesquisa era esse. Inicialmente, o primeiro grupo que a gente teve, que foi o MAP, que surgiu em 2007, 2008, por aí, ele queria estudar estrelas bem jovenzinhas que ainda tem um disco de gás e poeira em torno delas. Então, as estrelas elas se formam em estruturas bem grandes no universo que chamam nuvens moleculares gigantes. Que são estruturas não homogêneas, são heterogêneas, cheias de regiões mais densas e filamentares. Eventualmente, a gravidade vence nessas regiões. E isso colapsa para formar uma estrela. Mas a estrela não forma só a estrela. Você sempre forma a estrela com esse disco de gás e poeira em torno dela, por causa da rotação inicial que isso tinha. É mais fácil fazer isso. Forma a estrela com esse disco circunstelar. É nesse disco que são formados os planetas. Esse disco também não é homogêneo, ele também evolui. É cheio de gás e poeira, as poeiras vão grudando umas nas outras, formando núcleos rochosos. Dependendo de onde esse núcleo rochoso é formado no disco, se ele estiver longe o suficiente da estrela, tem muito gás no disco, então na órbita dele ele pega esse gás e cria esses gigantes gasosos, igual a gente tem no nosso sistema solar, Júpiter, Netuno, Saturno. E então estrela e planeta formam juntos, essencialmente. Então, você vai formando esses planetas e esse disco evolui e se termina com o sistema planetário. Uhum. Então, a gente queria estudar, inicialmente, o campo magnético de estrelas tipo Sol, de massa tipo Sol, quando elas eram bem jovenzinhas ainda e ainda tinham esse disco. Jovenzinhas de 2 milhões de anos, né? É que o Sol tem 4,6 bilhões de anos. Bilhões. Enquanto que essas estrelas que a gente estuda, elas têm na faixa de milhões de anos. É muito pouco. Comparado com a escala de vida humana, seria um bebê de uma semana. Uhum. É bem jovenzinho mesmo. Essa é a coisa. A estrela ainda está formando. Os planetas ainda estão formando. E quando ela é jovem, ela é muito ativa. Sabe, o Sol tem manchas? Uhum. Essas manchas são lugares que saem campo magnético. Uhum. Então, as estrelas muito jovens, elas têm essa atividade muito maior. Elas rodam mais rápido, elas têm esse movimento de convecção de fluido lá dentro da estrela muito maior, e isso gera campos magnéticos muito intensos. E manchas muito grandes, às vezes chega a ter 40% da superfície da estrela coberta por essas manchas que no Sol... Foi através dessas manchas que vocês descobriram Júpiter quente? A mancha, na verdade, atrapalha. Esse que era o problema. Já tem 3 mil planetas fora do sistema solar já descobertos. Mas, em geral, em torno de estrelas mais velhas e mais bem comportadas. Sem muita mancha, onde é mais fácil fazer a medida. O planeta, ele influencia gravitacionalmente a estrela. Então, a estrela, porque ela tem um planeta em torno dela, ela vai, nesse movimento do planeta em torno da estrela, ele faz a estrela se mexer também. A estrela ora se aproxima, ora se afasta da gente, pela presença do planeta, da influência gravitacional do planeta nela. O que a gente mede é isso. A estrela aproximar e se afastar da gente periodicamente. E a gente infere a presença do planeta. Então para uma estrela muito jovem, porque ela é muito ativa e tem muitas manchas e campo magnético intenso, as manchas e o campo magnético atrapalham as duas principais técnicas de medida. Então, é muito difícil fazer a medida. Mas no nosso trabalho, a gente estava justamente mapeando as manchas e mapeando o campo magnético. Então, para essas estrelas, a gente sabia exatamente onde estava cada mancha e qual a intensidade do campo magnético em cada posição na superfície da estrela em 3 dimensões.
Então, a gente pôde descontar esse efeito, o efeito das manchas e o efeito dos campos magnéticos nas medidas. E aí vocês... E aí a gente conseguiu enxergar o planeta. A gente conseguiu medir o efeito do planeta na estrela. Quanto maior o planeta e mais próximo ele estiver da estrela, maior é o efeito dele na estrela. Por isso que a gente achou um Júpiter quente, porque é mais fácil mesmo de achar um planeta grande próximo da estrela do que um planeta grande longe da estrela ou um planeta pequeno longe da estrela, né? Então, quanto maior o planeta e mais próximo da estrela, maior é a influência gravitacional do planeta na estrela então maior vai ser esse movimento de aproximar e afastar da gente, que foi o que a gente mediu. E qual a importância dessa descoberta? Primeiro que, para a gente estudar a formação planetária, tem que observar o planeta jovem. Porque não adianta... Como é que a gente vai saber como é que um sistema se formou se a gente só vê ele depois de formado? Não tem jeito. Então, tem a necessidade de estudar planetas ainda jovens para entender como é que sistemas planetários se formam, né? E você ter um planeta tipo Júpiter, com 2 milhões de anos, já é um desafio. Mesmo se ele não estivesse perto da estrela, já seria um desafio, porque os modelos... Tem 2 modelos aceitos, mais ou menos, de formação de planeta gigante. Um é que esse disco circunstelar, inicialmente, ele tem densidade muito grande, é instável. Então, parte dele pode colapsar e formar um planeta gigante. Nesse caso, ele não tem núcleo rochoso. Ele é todo gasoso. O outro fala assim, não, a uma certa distância da estrela, a poeira está envolta em gelo já, porque o gelo não derreteu. E aí, ela gruda facilmente e você vai formando esse núcleo rochoso. Chegou uma certa massa, esse núcleo rochoso passa a ser dominante gravitacionalmente na região que ele está. E durante a órbita, ele pega todo esse gás que está no caminho dele. Aí você tem um gigante gasoso, mas com núcleo rochoso. A gente até hoje não sabe qual desses 2 modos de formação é prevalente. Por exemplo, tem uma sonda da NASA agora em Júpiter, que chama Juno, que vai justamente tentar ver se tem um núcleo rochoso ou não no nosso Júpiter. Que a gente não sabe ainda. Mas está tudo relacionado, tá vendo? Então, a princípio, você forma esse planeta desse jeito. Só que isso demora. Não é uma coisa que você faça rapidinho, fazer esse núcleo rochoso e depois pegar todo esse gás. E os modelos têm dificuldade em fazer isso. E esse disco só vive uns 5 milhões de anos. Então, o que a gente mostrou é que com 2 milhões de anos, o planeta já está formado. Então, os modelos teóricos agora têm que se virar. Porque agora eles têm que formar o planeta em 2 milhões de anos, modelos computacionais. Isso já é um desafio. Ter observado um planeta gigante gasoso com 2 milhões de anos já põe restrições nos modelos. Agora, a gente ainda observou ele próximo da estrela. Quer dizer que ele tem que ter sido formado lá longe e tem que ter tido tempo de chegar próximo da estrela. Como é que você faz um Júpiter chegar próximo da estrela? Já se conheciam vários Júpiters próximos de estrela, mas de estrela já adulta, digamos assim, né? De estrelas mais velhas. Então, tinha 2 teorias também. Uma é perturbação gravitacional, então tem um monte de planeta formando naquele disco e um perturba a órbita do outro. Aí esse Júpiter entra numa órbita elíptica que eventualmente circulariza. Só que esse esquema de circularizar uma órbita elíptica, ele gasta alguns milhões de anos. Então, se a gente achasse um Júpiter muito próximo da estrela, com poucos milhões de anos, esse certamente não chegou por essa via de perturbação e circularização. E não se conhecia nenhum. Já se conhecia alguns Júpiteres que tinham uma órbita meio elíptica, até retrógrada, próximo da estrela. Então, esses aí provavelmente foi mesmo essa origem violenta. Mas esse que a gente observou, ele tem uma órbita praticamente circular, muito próximo da estrela, e ele é muito jovem. Quer dizer que ele migrou através do disco mesmo. Então, foi um processo que a gente conhece como migração através do disco. O disco de gás e poeira, esse gás, ele arrasta o Júpiter lá para próximo. Mas não tinha nenhuma comprovação dessa teoria, que o Júpiter poderia ser arrastado nessa escala de tempo e pelo disco, o disco, né, uma escala de tempo de vida do disco. Então, foi a primeira vez que isso foi observado também. Então, teve essa importância de comprovar a teoria da migração e de mostrar que com 2 milhões de anos já tem que ter conseguido formar um planeta gigante. Então, coloca restrições nos modelos de formação. Interessante. Vai, digamos, os franceses falam bouleversé, vai dar uma chacoalhada. Uma chacoalhada aí no campo teórico. E o Brasil, ele está bem teoricamente, eu digo assim, no campo da física? O Brasil está bem, a gente evolui, assim, se você pensar nos últimos 20 anos, mudou muito, né? A gente teve muito investimento em ciência e tecnologia e isso se refletiu na qualidade da pesquisa, na qualidade dos pesquisadores também, porque muita gente teve a chance de ir para fora, interagir com outros grupos, né? E voltar.
é uma atividade cara. Fazer pesquisa é caro no mundo inteiro. Não é questão assim, mas é importante para o desenvolvimento tecnológico do país. Claro. É importante para a gente aprender mais mesmo e ir para frente. A gente tem que torcer que esse governo interino ou próximo não corte justamente as verbas na área da educação, que geralmente são as primeiras áreas, né, a terem as verbas cortadas. Mas educação e ciência é o que segura um país no futuro, né, a longo prazo. Né? O problema é que corta justamente porque a curto prazo as pessoas não veem o problema que está sendo criado, mas a longo prazo é um problema e tanto, né, assim... Qualquer país, para ir para frente, tem que ter educação e cultura. Tá certo. Eu queria te parabenizar pela sua descoberta de Júpiter quente, que não dá para entender muito bem, mas assim, estou vendo a importância, não é? Mas realmente agradecer a sua participação, você ter deixado seus afazeres para vir no programa, compartilhar com as pessoas essas ideias, que é importante também divulgar, né? E gostaria de agradecer a presença de vocês aí, acompanhando a nossa conversa e tornar a convidar para o programa nosso da semana que vem. Até lá!